E hoje nós estamos com um tema mega especial, que é justamente como trabalhar o socioemocional do aluno sem prejudicar o conteúdo. Nós temos educadores aqui, pessoal, que pensa, que pode estar pensando dessa forma, sofrendo, né, com essa aflição. E agora, porque a BNCC, ela vem dizendo isso, né, que a gente precisa estar nesse pleno desenvolvimento aí, e é um momento muito propício e muito importante, principalmente agora nesse retorno das aulas presenciais. Então bate aquele desespero, ou aquela questão, como que a gente vai fazer isso? Né? A gente precisa, tem um tanto de conteúdo atrasado, nós ficamos tanto tempo afastado, e agora a gente precisa trazer isso à tona. E como que a gente vai desenvolver esse socioemocional e administrar tudo isso ao mesmo tempo? Esse é o ponto, né, Paulinha? Como nesse momento em que tem tanto conteúdo que está atrasado, um ano perdido, o ano de 2020. Eu outro dia assisti um documentário que a equipe de produção do Luciano Huck, junto com o Luciano Huck, fizeram. 2021, o ano que não começou. O nome do documentário é 2021, o ano que ainda não começou. Então, a gente tem um ano que a gente não viveu, e a gente tem um ano que, segundo o Huck, não começou ainda. Não começou. Ou seja, a gente está rindo aí, mas é séria a situação. E aí, o que me passa pela cabeça, Paula, já quero começar a provocar a nossa audiência aqui. Como trabalhar o socioemocional do aluno sem prejudicar o conteúdo? Me parece que, na verdade, a grande questão a ser pensada é a seguinte: é possível que o conteúdo todo atrasado seja aprendido sem que haja o desenvolvimento socioemocional? Me parece que essa é a grande pergunta, sabe, Paula? E é uma sacada muito interessante, Márcia, porque o IPC e o ICIG, nesse momento, estão aí atuando prontamente na promoção desse conceito, dessa educação integral. E aí essas perguntas surgem nesse momento. E aí isso envolve desenvolver as habilidades socioemocionais e cognitivas para os resultados, preparando o indivíduo para fazer escolhas com base em seu projeto de vida. Então, nós estamos aí focados nesse desenvolvimento, nesse trabalho, e o que já traz, né, Márcia, uma certa resposta no sentido dessa pergunta, se é possível. E aí a gente já vem há um bom tempo trabalhando nesse sentido, preparando aí grandes profissionais para desenvolver esse trabalho. E hoje nós estamos frente a esse cenário que requer todo esse desenvolvimento de competências, tanto dos educadores como das famílias também, para fazer esse movimento importante na educação nesse momento. E o que você traz, Márcia, em relação a isso? Então, eu fico pensando, antes de tudo, Paula, que essa é uma angústia genuína do professor, é uma angústia genuína do dono de escola. Mas como, meu Deus, com esse conteúdo todo atrasado, como é que a gente vai dar? Vai trabalhar o socioemocional? Essa é a pergunta primeira que vem na cabeça. E por isso eu venho com essa provocação. Como é que você vai conseguir trabalhar o conteúdo sem trabalhar o socioemocional? Por outro lado, eu super compreendo. Por quê? O que a maioria das consultorias está oferecendo por aí às escolas? Está oferecendo um monte de aulas extras, um monte de atividades paralelas, atividades que normalmente são conduzidas, dinâmicas de grupos enormes, que levam 4 horas, e tem uma pessoa de fora para aplicar. E é claro, gente, que não é por aí. Esse é o nó da questão. É claro que não é por aí. Se você for pensar, não, Márcia, eu concordo com você, Paula, a gente tem que desenvolver o socioemocional até para o cognitivo acontecer. Você, de repente, até concorda com isso, mas espera aí, tem uma BNCC, a gente tem que seguir uma regra, tem que seguir uma norma e tal.
Por isso que a gente contratou a consultoria tal, por isso que a gente hoje está perdendo tempo, 3 horas de aula por semana para poder fazer as dinâmicas de grupo. Pessoal, estamos no caminho errado, Se a gente for nesse caminho, a gente não desenvolve habilidade socioemocional, coisa nenhuma, perde tempo e perde o conteúdo. Eu já queria trazer essa bomba de uma vez, sabe? Muito bom, Márcia. E assim, um ponto que deve ser considerado nesse momento e deve ser compreendido é que nesse processo todo, o conteúdo emocional também é escolar, né? Ele também faz parte desse contexto escolar. Então, essa é uma das considerações aí que a gente precisa reconhecer logo a princípio e, acima de tudo, se preparar esse contexto para desenvolver esse conteúdo fundamental nesse processo. Agora, quando a gente fala, aí vem uma questão interessante, quando a gente fala de conteúdo emocional e que é um conteúdo que também é escolar, a gente vem para a questão prática do como isso se estabelece, né? Como desenvolve esse conteúdo e como que a gente agrega esse valor na prática no dia a escolar, dia, na rotina, no dia a dia. E não como alguma coisa extra ou especial, mas parte integrante da rotina da classe, da sala de aula, não como algo que vai atrapalhar, mas algo que vai acrescentar. Ô, Paulo, queria fazer uma pergunta para a nossa audiência aqui. Eu queria saber se você concorda comigo, com a Paula, que a afetividade, as habilidades socioemocionais são fatores que favorecem a aprendizagem, porque diversos autores dizem isso para nós, né? Diversos autores nos dizem que a afetividade, as habilidades socioemocionais bem desenvolvidas, elas estimulam e favorecem o desenvolvimento cognitivo, fazendo com que o indivíduo aprenda verdadeiramente, porque você não aprende se você fica só no cognitivo, você aprende quando você experiencia, e ao experienciar você tem emoções, você tem sensações, você tem outros aspectos que vão interferir em diversas instâncias cerebrais. E só para lembrar, o cérebro ele funciona colaborativamente. Não existe uma área do cérebro só para a emoção. Não existe uma área do cérebro só para a razão. Isso já caiu por terra. Isso era o que se acreditava na década de 90. Hoje a gente sabe que existem sim algumas áreas que elas preponderantemente são mais responsáveis pela emoção. Mas existe todo um processo colaborativo dentro do cérebro que faz com que, por meio das emoções, você consiga tocar na experiência cognitiva, racional. E aí sim a aprendizagem se consolida. Eu queria saber se vocês concordam com esse ponto de vista meu e da Paula. Diz aqui para mim, vocês concordam com isso? Vocês discordam disso? Queria saber aí qual é a opinião da nossa audiência nesse momento, se está fazendo sentido, porque eu e Paula, a gente parte desse pressuposto. A gente parte do pressuposto que o cognitivo ele virá numa contribuição de consolidação do aprendizado, perpassando o emocional. Isso não sou eu, não é Paula que fala. Tem diversos autores. Eu quero saber se isso faz sentido para você, se você concorda com isso. E comprovadamente, Márcia, a gente já sabe, através das práticas e das experiências que a gente já vem proporcionando aí com os educadores, através do preparo, das formações com esses educadores, e aí eles vão levando para práticas que, com ferramentas específicas, com uma preparação específica, de que, com as competências socioemocionais estimuladas, alunos têm um maior índice de resultado na aprendizagem. Então, e essa relação, parte de uma relação de empatia, né, pelo professor. E aí eu ouvi recentemente, por parte de um educador,
nessa questão do processo do ensino remoto, citar assim, eu não precisa, por exemplo, na aula online, não precisa da câmera. O aluno não precisa me ver, ele não precisa olhar para mim, ele precisa ouvir o que eu estou ensinando. É uma visão bastante ainda antiquada, em que continua se acreditando que a função do professor é dizer o que o aluno tem que pensar. E a gente, às vezes, ouve também, assim, por parte da família, ele não precisa estar ali conversando com os colegas ou com a câmera ligada, se ele quer ficar só ouvindo, o importante é ele ouvir para aprender. E a gente sabe, a gente tem essa validação de que se há empatia ali com o professor, se existe uma relação próxima, se não pode tocar, mas no olhar, né, no sentir, no entender o que está acontecendo nesse contexto, eles têm a tendência de ter um engajamento maior com aquela aula, de querer participar, de querer estar junto, né? Quantas crianças nós estamos vendo aí, adolescentes também, buscando fugas para não estar ali participando da aula, para não estar ali, né? E aí ele quer brincar, ele quer comer, ele quer fazer qualquer outra atividade, mas menos está ali naquele momento junto com o professor. Então, assim, aí a gente parte daquela questão de que a família também ter essa compreensão e esse entendimento dessa importância também faz muito sentido, né? Então, ambos, tanto os educadores como os pais também, de estarem estimulando essas competências socioemocionais de aproximação, de diálogo, de entender realmente o que esses alunos precisam e querem nesse momento. Eu acredito que isso é o que a gente consegue ter ainda mais uma autorresponsabilidade por parte desses alunos, a estarem presentes, a aprender mais, a se conectar mais, e com isso, e por consequência disso, a gente consegue ter notas mais altas, né? Porque é isso que boa parte da população aí quer. É uma cultura, Márcia, de meu filho ele está se desenvolvendo bem, o que define isso é a nota, é um conceito. A Eliane Marques está dizendo assim: a aprendizagem se consolida quando o educador se torna o protagonista do ensino. Eu penso, Eliana, que não é só quando o educador se torna o protagonista, mas é quando o educando se transforma no protagonista. Eu penso que a gente tem um protagonismo importante a ser inserido nas escolas, que não seja só do educador, mas antes do educando. A espanhol, professora, diz assim: extremamente importante ter empatia com o aluno neste momento. Eles estão super abalados e não estão sabendo como agir e interagir com o outro. Muito tempo sozinhos. Bem legal essa colocação. E aí eu quero trazer, eu separei aqui para trazer para vocês. Ele está dizendo isso, escrevi eu errado, entendi. O aluno é o centro. Ok, tá ok. Eu trouxe aqui uma colocação de Vygotsky que eu quero compartilhar com vocês, gente. No entendimento de Vygotsky, o que acontece? A internalização do conhecimento, a internalização do aprendizado, ela envolve uma série de transformações internas na pessoa. E aí ele diz o seguinte: todas as funções do desenvolvimento da criança aparecem duas vezes. Primeiro, quero que vocês ouçam textuais, palavras textuais de Vygotsky que eu estou lendo aqui para você. Primeiro, no nível social. Depois, no nível individual. Primeiro, entre pessoas, interpsicológico. E depois, no interior da criança, intrapsicológico. Partindo desse pressuposto, o papel do outro no processo de aprendizagem, por isso ele fala da ZDP, a zona de aproximação, de aprendizagem proximal. Partindo desse pressuposto, o papel do outro no processo de aprendizagem é fundamental. E, consequentemente, a mediação e a qualidade das interações sociais para que o aprendizado ocorra.
Gente, Vygotsky disse isso lá atrás, e ele não tinha os conhecimentos de neurociências que a gente tem hoje, que comprovam isso. Eu queria que você começasse a perceber que lá atrás Vygotsky já sacou que sem a mediação do outro, a aprendizagem não ocorre. Então, não dá para o menino ficar lá de câmera desligada, né, Paula? Não dá. E não dá para o professor acreditar, ele acredita nisso, o professor que diz isso, ele acredita nisso, que basta que ele me ouça para aprender o que eu quero que ele aprenda, para ele aprender o que eu estou falando para ele, porque o que eu falo é a lei. Quer dizer, voltar, não ouvir clamores de Vygotsky e das neurociências, que hoje comprovam isso. A Soraya dizendo assim, converso muito com minha filha para ela fazer a parte dela com responsabilidade e se colocar no lugar dos professores e tentar imaginar como seria se fosse com ela passando pela mesma situação. O que você acha, Paulinha? Faz sentido essa colocação de Vygotsky lá atrás, em que ele diz que tem um interpessoal e um intrapessoal, um interpsicológico e um intrapsicológico, que se não acontecer, o aprendizado não se consolida. Márcia, agora mais do que nunca está fazendo sentido. Talvez, quando a gente fez a faculdade, quando estudamos sobre isso, talvez isso não tínhamos tamanha clareza sobre essa questão, que agora, na prática, em todo esse processo aí, principalmente agora, nós vivemos, nós estamos tendo real clareza. E aí a Ângela Correia fala aqui, segundo Vygotsky, nós nos tornamos nós mesmos através do outro. E o socioemocional vem exatamente a este encontro. Então, as competências socioemocionais vêm ao encontro do que foram ditas, né? Foi dito por essas pessoas, esses pensadores, essas pessoas que idealizavam a educação, e aí vem com esse formato, mas vem validando exatamente tudo isso que foi construído, foi pensado, foi idealizado, né? Então vem para confrontar e validar essa realidade. E o bacana, né, é que a gente hoje tem uma grande comprovação das neurociências nos confirmando isso, quer dizer, os avanços das neuroimagens, o avanço da tecnologia, da nossa capacidade de ver o cérebro funcionando, nos permite hoje afirmar que o funcionamento emocional ocorre em todo o cérebro, como eu dizia agora há pouco, e não meramente no sistema límbico. Por quê? Como eu dizia agora há pouco no início da live, né? Existe um processo neuronal colaborativo entre todas as áreas do cérebro, particularmente o córtex pré-frontal e o órbito frontal, que essas funções emocionais estão obviamente interligadas com as funções cognitivas e as funções que a gente chama de funções executivas, que são as funções nobres do cérebro, especificamente do neocórtex. E a Juliana traz aqui, Márcia, e trabalhar o emocional interno para que possa apoiar e ajudar no desenvolvimento socioemocional do seu aluno. Eu entendi que a Juliana está fazendo, um convite aí a todos os educadores de trabalhar esse emocional. Agora, tem uma questão. Para quem é muito, o professor pode ouvir isso e falar assim, mas é muito fácil falar, né? É muito fácil dizer. Esses educadores precisam também ser preparados para que eles possam atuar de fato com maestria, com técnicas, com habilidades bem desenvolvidas, com preparo, fazendo esse movimento com os alunos. Então, assim, porque eu ouço também, já ouvi muitos professores falarem assim, mas é fácil falar em um momento em que eu estou desmotivado, em um momento em que eu estou sobrecarregado e eu não sei o que fazer. Então, é necessário, primeiramente, e aí é um convite
a todos a educação, a todos os gestores, a todas as pessoas que estão aí pensando a educação. É necessário, nesse momento, a gente acolher os nossos professores, os nossos educadores e ajudar, apoiar, interagir, entregar ferramenta e suporte para que esses possam verdadeiramente desenvolver esse papel. E não só os professores, mas as famílias também, que estão aí, né, nessa relação família-escola, que não é só por parte do professor, mas essa compreensão do todo, né, de entregar realmente suporte, de entregar realmente ferramentas suficientes para que se possa estabelecer uma comunidade de práticas, de trocas de experiência que verdadeiramente possa possibilitar o estudante de, sim, ser protagonista do seu próprio aprendizado, por meio de um autoconhecimento, da reflexão, da busca para se desenvolver de forma integral. Então, quando a gente falar do contexto do que é necessário, a gente precisa realmente trazer essa realidade de que nós precisamos nos preocupar em preparar emocionalmente esses professores e o como eles vão poder estar fazendo isso, administrando tudo isso com os alunos, não só no ensino remoto, mas no retorno, principalmente no retorno do presencial. E aí eu quero falar algo importante, Márcia, que eu estava refletindo e pensando sobre isso. Nessa retomada, os professores precisarão estar preparados e precisarão pensar em um duplo diagnóstico, porque quando a gente fala de retorno, e até agora no processo remoto, o diagnóstico ele é fundamental. Mas agora a gente vai precisar pensar no duplo diagnóstico, que é o cognitivo e o emocional, né? Caso contrário, a escola pode cometer aí uma violência simbólica, que é desconsiderar o estado real dos nossos estudantes, né? De repente está focado ali na questão do conteúdo, eu preciso fazer diagnóstico, nós vamos precisar planejar estratégias para caminhar com isso, ou de repente a própria família cobrar isso da escola, trazer esse entendimento de que, olha, ficou muito tempo parado, não reconhecer a importância do trabalho do ensino remoto, o quanto que foi importante e quanto que esses alunos se desenvolveram, tanto cognitivamente como competências e habilidades, que foi possível, sim, principalmente questão de competências e habilidades. E aí, com isso, se preocupar muito com o cognitivo, até pela cobrança da família, de que, olha, tem que repor, tem que ter, como é que isso vai ser feito. E aí, a gente deixar um pouquinho a questão emocional. Então, essa questão do diagnóstico cognitivo, do diagnóstico emocional, e trabalhar o indivíduo no todo, integralmente, tanto emoção como, né, tanto o emocional como o cognitivo, vai se fazer necessário e fundamental nesse momento. Fundamental para a consolidação do aprendizado, pessoal. Entenda isso, né? Neste momento, gente, uma prova cabal, uma evidência cabal de que as emoções não trabalhadas ou não bem trabalhadas interferem diretamente no aprendizado. Eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Você sabe que quando o aluno está mais nervoso, está mais tenso, mais estressado, ele não retém nada na memória. Todo mundo sabe disso. Todo professor sabe disso. O aluno mais estressado, seja por questões de casa, seja por questões com os colegas, seja porque está sofrendo bullying, ele não retém. E sabe por quê? Porque existem as funções da memória de curto prazo e as funções da memória de longo prazo, elas são diretamente, elas recebem uma influência direta das emoções e dos hormônios. Então, a memória, eu estou dando um exemplo simples, gente. O aprendizado não se dá se as emoções não são trabalhadas. E um exemplo simples é a retenção da memória. E nós sabemos que para que o aprendizado se consolide, é necessário que a memória seja não só ativada de curto prazo, mas que a memória de longo prazo seja sustentada. Então, as emoções, uma vez bem cuidadas, elas estarão abrindo espaço para que a memória funcione bem. Estou dando só um exemplo. Eu não vou nem falar da capacidade de armazenamento
não vou nem falar da capacidade de interações lógicas, não vou nem falar da ampliação de vocabulário, não vou nem falar de um monte de outras coisas que também dependem das emoções. Eu estou querendo olhar para o lado prático, sabe, Paula? Para a gente ajudar os professores a compreenderem que o cognitivo, que o conteúdo só vai ser adquirido na medida que você trabalhe as questões que estão dentro do âmbito do socioemocional. A empatia, o autoconhecimento, a autoestima, a capacidade de relações sociais, a capacidade das relações intrapessoais e interpessoais. Na medida que você trabalhe isso, e principalmente, querido professor, agora eu não vou te falar uma coisa muito séria, isso tudo especialmente no que diz respeito às suas relações com o seu aluno. E aqui a gente não está falando de professor bonzinho, que chama de filhinho, de bonitinho, não é nada disso. Relações emocionais saudáveis, professor-aluno, não passa pela infantilização, não passa pelo passar a mão na cabeça, não é nada disso. É relação de igual, mas é uma relação de respeito, em que você leva o seu aluno ao autocomprometimento, em que você não julga o seu aluno. Todos os princípios do coaching que a gente traz para essa vivência escolar. Ter técnicas na mão é que te favorece a você fazer uso da técnica na hora certa. Eu queria que você falasse um pouco disso, Paula, porque você faz isso, você pratica isso todo dia. Desde lá da Dona Nina, você instrumentalizou os professores da escola Dona Nina e você continua instrumentalizando e os professores lançam mão da manga da camisa a técnica que eles precisam usar na hora, no momento oportuno. Fala um pouco disso, por favor. Eu acho que se elucida muito, professor. É verdade, Márcia. Quando a gente entrega técnicas específicas, ferramentas específicas, instrumentaliza os professores, em algum momento, em um dado momento, ele vai sim ter essa carta na manga e ele vai utilizar isso a seu favor e o melhor disso, ele vai experienciar momentos, práticas diferenciadas e ele vai querer, com certeza, continuar fazendo, ele vai querer continuar agregando valor e ele vai buscar cada vez mais por estratégias que possam verdadeiramente possibilitar que ele tenha resultado. Porque o que o educador hoje, né, o que o professor, o que os coordenadores, o que o gestor da escola se preocupa e precisa? O que eles querem? Resultado. Né? Mas é impossível se ter resultado quando você está no meio de um turbilhão de coisas ao mesmo tempo, tantas coisas acontecendo e não se tem o domínio de nada disso. Né? Não se tem, na verdade, a gente fala da boa gestão de tudo isso, né? De possibilitar a gestão da escola, possibilitar que esses professores possam realizar um trabalho e ter um resultado, um trabalho tranquilo, que eles tenham essa autonomia de fazer isso acontecer e que eles fazem isso com maestria. Então, essa busca constante de todo o grupamento escolar por estratégias que possam realmente ter resultado é muito grande. E todas as vezes que a gente vai conversar com esses educadores é sempre a mesma coisa. Mas eu preciso de algo que eu tenha resultado, porque eu não aguento, eu não suporto, tá difícil, tá... Antes de entrar na live agora, eu estava conversando com uma educadora, né? Em uma situação de que, poxa, acontecendo várias coisas e o que eu faço nessa hora? Então, quando a gente instrumentaliza, entrega a ferramenta, quando a gente entrega algo prático e que esse professor coloca em prática, primeiramente de tudo, ele se empodera, ele acredita e ele agrega valor no seu planejamento de aula e ele faz isso acontecer, ele insere isso na sua prática, seja o professor, seja o coordenador pedagógico, seja inclusive o gestor da escola, seja os pais. Eles vão inserindo, eles começam a ver um movimento diferenciado, eles começam a ver que os alunos verdadeiramente estão participando,
estão sendo protagonistas e que eles estão conseguindo verdadeiramente o dar aula, que é o que a gente ouve muitos professores falar, eu não consigo. Eu não consigo no ensino remoto, eu não consigo no presencial. Se é no ensino remoto é porque os alunos estão com câmera desligada, eles não estão participando, eles não veem os vídeos, eles não interagem. Se é no presencial, eles estão conversando demais e eu não consigo falar, e eu não consigo dar aula, e eu não consigo dar o conteúdo. E aí vem, se eu consigo que esse aluno mantenha o foco, que ele tenha um comprometimento ali, que se eu consigo fazer um combinado e que esse aluno consegue se manter ali focado naquele momento, na aula, e ele consegue trazer um retorno disso, eu já tenho um retorno mensurável aí desse processo, né? Paula, a espanhol.professora dizendo aqui, tive um caso essa semana de um aluno que nunca tinha visto no online, no presencial. E ele não interagia, demorou mais de uma aula para ele se abrir e se sentir seguro de conversar, de tanta insistência. Espanhol, por professora, deixa eu só te falar uma coisa. Nesse momento que você conseguiu que esse aluno se abrisse e se sentisse seguro para conversar, foi nesse momento que o aprendizado dele começou a acontecer. Até então, o que se passava na mente dele era só um bololô, era só um monte de palavras avulsas. Mas no momento que começou a interação dele com a turma e com você, foi aí que deu o start o processo de aprendizagem dele. Então, pessoal, o conteúdo, nesse caso, que espanhol, como a professora está falando, ela já vinha dando, mas o conteúdo não estava chegando nesse menino. Não adianta. Se você não consegue inserir esse aluno dentro desse processo, ele simplesmente está ali de corpo presente, mas não de mente ativa, interagindo com o conteúdo. Por isso eu volto à questão que eu trazia logo no início da live. A questão é como não perder tempo do conteúdo por conta do socioemocional, ou é possível fazer conteúdo sem trabalhar o socioemocional, né? E verdadeiramente, Márcia, e aí fica, né, toda a resposta sobre essa questão. Não aprendemos desvinculados da nossa emoção. Nós não aprendemos nada desvinculados da nossa emoção. Nós somos seres de pensamento e emoção. E esses processos não acontecem de forma separada. Não tem como acontecer de forma separada. Então, se verdadeiramente a gente não conseguir estabelecer um vínculo de diálogo, conexão, interação, entendimento, pensamento, sentimento ali, e o mais importante, o aluno entender, o indivíduo entender o porquê de tudo isso. Por que eu estou aqui? Para quê? Esse conteúdo é o quê? Porque esse conteúdo na cabeça do aluno é algo muito vago e pesado. Meu Deus, o que eu preciso disso? O que eu vou fazer com isso? Para que serve isso? Então, ele precisa ter esse entendimento, né? Que esse conteúdo, na verdade, todo esse processo de aprendizado é para ele, para a vida dele, do projeto de vida dele. O que está sendo significativo? Ele precisa entender o significado disso, né? De fato, por que ele está ali? Então, é um processo que ele é mais profundo, ele vai mais além. E isso exige verdadeiramente que nós estejamos conectados diretamente com esses alunos. Não tem como ser diferente, não tem como desvincular uma coisa da outra. Se não houver esse diálogo profundo, esse processo de empatia na prática, né? Porque quando a gente fala, às vezes, de empatia, quantas vezes, Márcia, eu também já pude ver a escola, eu chegar na escola para conversar sobre o programa de formação socioemocional, por exemplo, a gente vai apresentar e falar, não, mas a gente tem aqui um programa ou um projeto que nós temos apostila, e nas apostilas tem os exercícios de empatia, tem exercício para ele fazer no livro sobre a comunicação, tem o exercício para fazer de como ele pode agir, né, se socializar com os colegas.
E aí é um exercício que ele também vai fazer, que para ele não vai fazer sentido. Agora, fazer sentido na conexão da empatia, vivenciando isso, aí faz diferença. Você está trazendo uma coisa muito séria, porque essa é a grande confusão que a maioria das consultorias que estão ganhando uma boa fábula de dinheiro estão trazendo, essa grande confusão. Trazendo quer dizer, na verdade um arremedo, né? Um arremedo de aprendizagem das emoções por meio da cognição. O dia que alguém aprender emocional por meio da cognição, é o contrário, pessoal. Você aprende o racional por meio do emocional. Mas você não aprende a ser uma pessoa mais empática ou se relacionar melhor lendo um livro ou marcando um xizinho no bonequinho que está triste, entendeu? Não é dessa maneira que as pessoas vão aprender. Mas elas vão aprender, as crianças, principalmente, elas não vão aprender sobre emoções marcando xizinho ou juntando a carinha triste com a palavra da emoção. Isso só vai fazer com que ela compreenda, mas isso não fará com que ela seja mais emocional, mais afetiva ou mais relacional. Não vai alterar em nada o próprio emocional dela. Quando a Paula vai para dentro da escola e implanta um processo socioemocional, ela implanta vivencialmente, experimentalmente, que é o que a gente traz o tempo todo no método Core Kid Coach, é o que a gente traz o tempo todo na formação Professor 2.2, é um método para você aplicar na hora em que a situação acontece dentro da sala de aula. Aliás, essa semana, Paula, porque eu continuo desenvolvendo o programa Professor 2.2, não está pronto, né? Eu acho que ele não vai ficar pronto nunca, porque eu estou sempre tendo novas ideias de mais técnicas, mais técnicas, mais técnicas. Essa semana eu gravei, eu acho que foram 6 vídeos com técnicas específicas, todas elas para serem aplicadas no meio da sala de aula. Você está no meio do conteúdo, você aplica a técnica porque surgiu ali um desinteresse, surgiu ali um debate mais acalorado, aconteceu um conflito. Então, são técnicas práticas para o professor que está instrumentalizado, que aprende com a gente essas técnicas, simplesmente aplica na hora da necessidade e não tirar a criança para uma aula especial, uma aula extra, que só vai perder o tempo dela e não vai fazer com que ela desenvolva nada e tampouco não vai interferir em nada no aprendizado cognitivo dela. E eu valido, Márcia, assim, eu fico encantada quando você fala assim que você está criando, porque você é uma fábrica aí de criação que realmente transforma. E assim, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e chegar a algum lugar fazendo algo superficial. Ou a gente entra com a metodologia específica para que se possa possibilitar que haja verdadeiramente uma transformação dessa realidade prática, vivencial, ou simplesmente vai ficar sempre nesse superficial. E ilusão de quem pense que o superficial é mais prático, é mais fácil. Não, porque não há transformação e você vai ficar sempre batendo ali na mesma, dando murro em ponta de faca o tempo todo. Ou transforma, ou você vai ficar o resto da vida contando a mesma história para você e para todo mundo. Tá difícil, eu não consigo, não dá, não é possível. E aí eu falo o contrário e vou morrer falando. É possível, tem resultado, acontece. Se você der um crédito, isso vai acontecer. E eu falo isso para todos os educadores que eu tenho contato, para as escolas. Acredite no processo, vai acontecer. E aí, Márcia, não adianta. Se não, é necessário possibilitar oportunidades para que o aluno projete interesses e sonhos. É ajudar esses alunos, seja ele desde a educação infantil até o ensino médio, quem está na faculdade e todos nós que estamos em processo de crescimento e de conhecimento. Nós precisamos projetar interesses e sonhos nas pessoas, nos indivíduos. Nós estamos nessa missão para isso. Então, se a pessoa não projetar sonho, ela não tem interesse.
E esse é o grande marco das instituições no novo modelo de ensino. E a pergunta é, quem quer estar nesse barco? Quem quer estar nesse novo modelo de ensino com maestria, ajudando os seus professores, os seus alunos, os pais, a verdadeiramente sonhar e ter interesse pela educação? Escola particular, se quer ter fila de pais, de matrículas de aluno, igual tem escolas que hoje vivenciam isso, então não tem outro caminho, é essa a realidade, né? Ou a gente se projeta para acontecer, ou essa realidade também não vai funcionar para você. Se você quer ter uma escola lotada, se você quer ter um bom faturamento, se você quer manter os seus melhores professores dentro da escola motivados, né, sendo valorizados e reconhecidos da melhor forma possível que você possa oferecer, então possibilite que esses alunos possam verdadeiramente sonhar e ter interesse por estudar. Mas mais do que isso, possibilite os seus professores, o seu grupamento escolar a ter interesse, a sonhar, a ter engajamento, missão com o propósito é que eles possam verdadeiramente fazer uma entrega e essa escola possa chegar no nível em que deseja, né? E não só as particulares, porque hoje, Márcia, eu vejo a tendência das escolas públicas por meio das secretarias de educação, e isso me deixa muito feliz. É uma grande tendência de ver realmente a educação acontecer dentro desse novo marco aí, desse novo modelo de ensino. E isso tem me deixado cada vez mais feliz, né, com essa realidade. O Pedro está aqui nos ouvindo, e aí ele falou que eu me empolguei aqui e falei do setor 2.2. Eu já estou dando, já estou cuidando aqui, é 2.0. Mas, na verdade, é porque eu acredito que a gente vai ter o professor 2.2, 2.5, 5.0. É um professor que vai crescendo exponencialmente, viu? Mas o nome do nosso programa é Professor 2.0, só para deixar o registro aqui. Paula, querida, eu acho que a gente, nessa aula, eu não estou mais conseguindo chamar os nossos encontros de live, sabe, Paula? Eu acho que a gente tem feito assim, verdadeiras aulas, debates não só filosóficos, mas práticos, para que possa ajudar o nosso professor e o nosso educador. E eu penso que nesse dia de hoje a gente trouxe assim, mais do que uma reflexão, uma comprovação, uma constatação de que a sua preocupação não é não perder tempo com o socioemocional para dar tempo de fazer o conteúdo, mas é compreender que a qualidade do seu conteúdo, a transformação que a Paula agora há pouco falava, só vai acontecer quando você perpassar todas as habilidades que a BNCC propõe que sejam desenvolvidas dentro da sua sala de aula. A BNCC só não te diz como fazer esse negócio. A BNCC te fala o quê, e eu te falo o como. O que a gente está te dizendo é que existe o como. E o como a gente não consegue te passar numa aula aqui, tendo uma live no Instagram. A gente tem cursos que a gente te ensina e te instrumentaliza verdadeiramente. Deixa eu saber se tem alguém aqui na nossa live hoje que tenha se instrumentalizado com o método Core Fit Coaching ou com uma supervisão da Paula e tenha feito esse entendimento claro de como fazer a coisa diferente dentro da sala de aula. Se tiver, é bem legal que você comprove aqui do que a gente está falando. A gente está falando do como fazer, do instrumento físico, da prática disso, né, Paulinha? Isso. E aí, Márcia, falando aí nos Kid Coaches, e esses Kid Coaches que querem verdadeiramente atuar e instrumentalizar os educadores, tem uma nova turma de supervisão avançada aí, escolar, para iniciar dia 7 de julho. Né? Então, quem tiver interesse, já me manda mensagem aí no direct, no WhatsApp, e a gente já começa a conversar sobre isso. Né? Hoje nós temos um grupo de alunos nossos do Kid Coaches que fizeram supervisão com você. Nesse grupo está incluída a Angélica, a Simone. É um grupo legal de São Paulo, em Indaiatuba, naquela região ali, e elas estão
bombando de uma grande quantidade de escolas que estão fazendo contatos. Hoje eu tive notícias por meio também da Alessandra Ártico, que eles estão sendo, tiveram oportunidade de se apresentar num programa de televisão. A partir daí surgiram muitas demandas. A necessidade, gente, é muito grande. Agora você precisa também se instrumentalizar para você poder ensinar os professores. Com certeza. E, Márcia, assim, para finalizar, eu insisto numa questão e quero deixar essa mensagem hoje aqui. A vida não segue a dinâmica do nosso calendário escolar. Na verdade, é o contrário. Precisamos nos adaptar da melhor maneira possível na escola para transformar tudo que foi vivido nesse período todo numa oportunidade de aprendizagem. Então, é essa mensagem que eu quero deixar. Lindo, minha querida. Muito maravilhosa essa live com você. Muito bom, Paulinha. Adorei. Beijo. Tchau. Obrigada.